Olá pessoal, antes de iniciarmos a nossa meia, eu trouxe aqui algumas instruções para que você faça a sua meia de acordo com a sua medida. Aqui eu tenho valores de acordo com a minha medida de extensão do pé, e você vai fazer de acordo com a sua medida, seguindo as instruções desse passo a passo, tá? Porque em mãos criativas, crochê, técnica e cálculo, dificilmente eu passo somente o número de corrente para você, sem explicar de onde saiu tudo. Então eu prefiro trabalhar dessa maneira. Outros passo a passo já vai direto no que interessa, segundo eles, passa o número de correntes e tudo bem. Tá errado isso? Não. Só são maneiras de fazer passo a passo. Então, aqui em Mãos Criativas, Crochê com Técnica e Cálculo, sempre você vai ter a possibilidade de fazer o que eu faço, se você se interessar, é lógico, com a sua medida e sabendo o que você está fazendo. Porque existe passo a passo desse aqui que em 20 minutos se faz tudo, mas não se fala de onde saem as coisas. Então, minha forma de trabalhar com passo a passo é essa, tá? Então, por isso que sempre os meus vídeos são um pouquinho mais demorados. Como eu não tenho pressa, eu gosto de mostrar o que deu certo para mim, eu faço meus passo a passo dessa maneira. Então, vamos lá. Aqui você vê o exemplo de uma meia pronta, que é a foto que eu tirei dessa aqui, ó, tá? Que é essa aqui, para você ver. Então eu falo a teoria e mostro a prática, tá bom? Então vamos lá. Medidas do pé. Como é que você vai tirar a medida do seu pé? Você pode fazer um cordão de corrente, colocar embaixo do dedão do seu pé e vai até essa parte aqui da sola, que aqui a gente constitui o arredondamento para subir para o calcanhar, né? Porque tudo isso aqui é sola, tá? Então, você vai fazer um cordão de corrente de acordo com o tamanho que você tem aqui da sola do seu pé. Isso em primeiro lugar. Logo depois, nós vamos dividir isso, tá? Mentalmente, essa parte maior aqui, que é aquela curva que nós temos no pé, até a ponta do dedo, que eu chamo de número 1, e depois dessa curva eu chamo número 2. No vídeo eu mostro como tirar essa medida e já colocar um marcador aqui no início do número 2, que é essa parte da curvinha aqui, eu tô mostrando com o pé masculino ou feminino, tanto faz o tamanho do pé que você tenha, masculino, feminino, infantil, você vai fazer o mesmo esquema. Então eu tô mostrando como que eu faço se tirasse pelo pé, diretamente pelo pé. Também pode ser tirado por uma meia que a gente usa, tá? Então tem duas formas de ser tirada essa medida da extensão do pé. Aqui agora, desse outro lado, vocês terão uns valores de acordo com a minha medida. Então tudo que eu faço aqui da minha medida, você pode fazer com a sua medida. Então eu tenho várias instruções aqui. A instrução 1 é medir a extensão do pé. Então eu já ensinei e vou mostrar em vídeo como que você vai tirar a medida do pé, ou pelo próprio pé ou por uma meia, tá? Então aqui no meu caso eu tenho 25 centímetros de extensão de sola. E eu uso o número 40 de sapato, 39, 40, dependendo do modelo. 2, a instrução 2, fazer a corrente base. Faça 25 centímetros de correntes, né? De acordo com o que eu já tirei aqui como medida de extensão da minha sola. Com o fio que eu usei, o fio, a grossura, a forma que eu crocheto, que está entre é uma forma normal que eu considero, que está entre o frouxo e o normal, tá? Eu
para 25 centímetros de corrente, eu fiz 51 correntes. Depois eu mostro o fio que eu usei com esse valor aqui, tá? 51 correntes. Contei todos os 25 centímetros, quantas correntes me deram com o fio que eu tenho, que eu trabalhei, 51 correntes, que foi para essa meia aqui, ó, que eu fiz 51 correntes aqui, diferente das outras. Depois eu vou comentar com vocês as meias que eu tenho aí e por que eu tenho todas elas. São todas meias piloto, teste, tá? A instrução número 3, contar as correntes. Contar as correntes da parte 1 do pé e da parte 2. Então, a parte 1 é aquela que vem até a curvinha, tá? E a parte 2. Como que eu conto isso? Eu faço, que vocês vão ver também no vídeo, eu chego na curvinha, eu já coloco o marcador aqui, ó, tá? Então, eu tenho a parte maior é a parte 1 e a parte menor é a 2. Então, a parte 1 me deu 36 correntes e a parte 2 me deu 15 correntes. Marcar o início da medida 2, que eu já falo logo no vídeo, quando eu mostro como que eu tirei a medida através do próprio pé e com correntes, né? Vamos agora para a instrução 5, subida da meia, altura do cano, né? A medida 2, que é essa daqui, ó, a medida 2 será a subida da meia. Nós não vamos trabalhar a parte arredondada do calcanhar, não, tá? É a subida da meia. Assim sendo, o número de correntes para mais ou deixando como está é o que definirá a altura da meia na perna. Então, eu tenho também no vídeo a foto que vocês viram, que essa altura aqui, ó, do cano da meia, vocês podem observar até onde ela chegou. Eu aumentei acho que 3 ou 4 correntes depois que eu fiz depois dessas correntes feitas aqui, ó, tá? Depois da extensão. E depois eu tenho aqui a instrução número 6, que a gente vai desenvolver a primeira volta. Então, com todos os detalhes anotados, começaremos a trabalhar a primeira volta da meia. Então, esses são aqui os valores, né, em correntes para a minha medida de pé, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, se você pegar 36 mais 15, você vai ter 51 correntes. Das 51 correntes, que é a extensão do pé, eu acrescentei mais 6 para a que eu estou fazendo, que eu vou mostrar para vocês também, que eu estou iniciando outra com mais 6 correntes, tá? E por quê? Porque eu quero que ela fique um pouquinho, o cano da subida da meia, eu quero que fique um pouquinho mais do que essa cor creme que eu acabo de mostrar para vocês. Então, essas são as instruções que eu sigo para fazer essa meia aqui. E você, com os seus valores, você vai fazer a sua meia tranquilamente. Olha, é uma meia super, mega fácil de ser trabalhada, super rápida. E você vai ter aí a sua meia para você usar em casa, para você dormir. E é uma meia super fácil de ser feita. Ela foi feita com pontos baixos, trabalhado na laçada. Você pode trabalhar em 2 laçadas, mas a laçada que fica no seu dedo, ó, que fica no seu dedo indicador, tá? Que ela segue paralelo ao seu dedo indicador. Então, você tem aí o ponto baixo, pode ser chamado de ponto baixo canelado ou então de ponto baixo em relevo. Ela até imita um pouco o tricô, né?
muito fácil de ser feita. E o mais legal que eu achei nesse modelo é que a gente não precisa costurar aqui em cima, porque eu vou mostrar para vocês quando for a mesa as que eu fiz e que precisava costurar. E eu encontrei essa técnica e esse modelo também, porque tudo se copia de todo mundo. Mas a gente vai modificando, por isso que eu vou fazendo meias teste para ir vendo aonde que minha técnica pode melhorar o que eu não gostei nos passo a passo que eu vi, ou numa revista, ou pegando um pouco de uma revista, um pouco de outro passo a passo, a gente vai formando aí a nossa técnica, tá bom? Então essa daqui só tem uma costura lateral. E a gente faz esse tipo de meia com apenas 3 seções. Então a primeira seção nós vamos começar com os aumentos, a segunda seção a gente vai fazer a parte de cima do pé, e a terceira seção a gente faz as diminuições, e é onde nós vamos terminar, costurar, e nós já temos a nossa meia aí prontinha para ser usada no frio, para ser usada em casa. Pode ser feito com qualquer tipo de fio. Quando eu falo fio, é linha de algodão, fio acrílico, fio misturado com outras fibras, tá? Eu chamo fio tudo. Muito bem, agora vamos à mesa, que eu vou conversar um pouquinho mais com vocês e mostrar agora como se tira a medida do próprio pé ou então de uma meia que a gente usa, tá? Então vamos lá. Essas são as meias que eu chamo de meias testes, que eu vou fazendo para ver como eu vou modificando a técnica. Essa aqui foi feita com meios pontos altos. Aqui na parte dos aumentos e das diminuições eu fiz diferente, tá? Gostei da técnica? Gostei, que aqui eu fiz vários aumentos em um só lugar. Em um só lugar, de acordo com as voltas que eu fui fazendo, tá? É uma meia que ficou muito suave de acordo com o fio que eu usei e os pontos também, mas eu não gostei porque tinha o fechamento aqui em cima, então eu descartei essa daqui. Essa daqui eu fiz com fio mais fino também. Fiz o mesmo esquema e modifiquei aqui a forma de fazer o aumento e a forma de fazer a diminuição. Só tô comentando com vocês, mas eu não vou entrar em que tipo de diminuição ou aumento que eu fiz. Ela foi feita em ponto alto, em pontos baixos, mas a técnica do ponto baixo eu peguei de forma diferente, não ficou... É um ponto baixo diferente que você pega, você trabalha com a laçada no próprio ponto baixo e repete a laçada em outro ponto. Então também não gostei nem da técnica e não gostei do ponto porque fica muito demorado para fazer, e também era aberta, tinha que costurar aqui em cima e eu descartei essa possibilidade. Aí eu vim com essa possibilidade de trabalhar com o ponto baixo em relevo ou canelado. Isso aqui é uma meia que eu fiz um teste de simplesmente não colocar nenhuma corrente a mais do que eu tenho na parte 2. Até diminuir para ver como que ficaria. Então eu tenho aqui uma meia infantil com um cano muito curto e só foi mesmo para fazer o teste. Gostei bastante de ter trabalhado com esse tipo de fio para agulha número 2,5, e o que eu mudaria se fosse trabalhar com esse mesmo fio fino com agulha 2,5, claro, eu trabalharia com a extensão real de um pé, tá? Aqui eu fiz aleatório. Essa eu acabei de mostrar para vocês aí nas instruções. Segui o número da extensão do pé e é para um número 32, 33. E finalmente essa daqui é que eu fiz para mim, tá? Com
com o número certo de extensão de pé. Eu tenho as diminuições e os aumentos, e não tem fechamento, e é o que eu gostei mais. Essa aqui também não tem fechamento, e a pequena branca também não tem fechamento. Então eu segui o mesmo sistema dos 3. E o que eu estou fazendo agora é essa verde com esse tipo de fio, e estou usando agulha 3,5 para fazer essa daqui. Esse fio quase não ganha elasticidade, e eu preferi trabalhar com uma agulha 3,5 porque eu quero uma meia um pouquinho mais ajustada. Essa aqui eu vou usar em casa. Eu uso muita meia em casa. Eu adoro andar com meia nos pés, porque meu pé tá sempre geladinho, mesmo no calor. Então ajuda bastante. Esse fio aqui é um fio que tem uma mescla de outras fibras, é chamado fio bambu. Então ele fica suave ao tato, né? Não tem quase aquelas fibras de acrílico. E eu tô gostando bastante de fazer essa meia com esse fio aqui. Ele tem 75 gramas, é um fio que não rende muito. Eu teria que ter 2, eu teria que comprar 3 para terminar essa meia. Eu usaria quase todo esse novelo mais o outro, então eu prefiro comprar 3 para sobrar, tá? Mas deixa os pontos muito desenhado, muito bonito. Não tem praticamente não tem pelinho nenhum, não tem pelinho nenhum como essas daqui. E quando lava também não fica cheio de bolinha. E é um fio econômico, tá? Não vou passar aqui o nome de fio para vocês, nem marca, porque eu não estou no Brasil e não se comercializa no Brasil. Mas pela cara do fio aqui, vocês sabem onde encontrar, tá? Não comercializa com o mesmo nome, mas pode comercializar com o mesmo tipo de fio, só de vocês olharem aqui. Então eu gostei bastante. As minhas próximas meias pro outono e inverno, eu vou comprar mais desse fio, que eu não sabia que era tão gostoso de trabalhar com ele dessa forma. Fica muito legal, tá? E o que eu mostrei para vocês foi esse fio aqui, ó, com essa espessura aqui, ó. Então é um fio para trabalhar com agulha entre 4 e 4,5. E eu trabalhei com agulha 4 e eu tenho esse resultado aqui, tá? Então a grossura do fio, a forma que você crocheta, a agulha vai influenciar. Mas eu falo para vocês que vocês têm que usar a agulha compatível com o fio que você vai comprar, tá? Não adianta ter um fio fininho para trabalhar com agulha 4. A meia vai sair? Vai, mas ela sai como fosse uma meia rendada. Então vai de gosto de cada um, tá bom? E agora vocês vão ver no vídeo como que eu tiro a medida em correntes para um pé real, um pé que você tem aí perto de você, o seu pé, tá? Dá uma olhadinha no vídeo e eu venho mostrando como que se tira a medida da extensão do pé através de uma meia. Então, assistam ao vídeo e a gente já conversa. Bom, agora eu mostro para vocês como se tira a medida com correntes de acordo com o pé que a gente vai trabalhar. Pode ser o seu ou de outra pessoa. Então eu tenho um pé aqui real, ó. Tem um pé real aqui, o pé do meu marido. Aqui é onde nós iniciamos as nossas correntinhas. Nós vamos colocar, deixa eu puxar aqui o fio, vamos colocar aqui, ó, embaixo do dedão, tá? Embaixo do dedão do pé. Eu vou até ajudar aqui com a meia para não sair, tá? Ó, embaixo do dedão do pé que começa a extensão de todo o pé. Aí, o que que eu vou fazer? Eu venho com as correntes até chegar aqui nessa curvinha aqui, ó. Vocês estão vendo? Até chegar nessa curvinha aqui do pé. Então, eu vou colocar aqui um marcador da seguinte forma, vocês estão vendo aqui? Nesse caso aqui, eu posso esticar um pouquinho as correntinhas, porque eu tô trabalhando com fio muito acrílico. E o fio, quando ele é muito acrílico, ele ganha uma elasticidade. Então, eu dou uma puxadinha, perdão, eu dou uma puxadinha um pouquinho para
ajustar um pouquinho isso daqui. Olha a curva do pé aqui, o nosso, ó. Nessa curvinha aqui, ó, aqui, terminando, eu vou colocar outro marcador. Pronto. Então, eu tenho a parte 1 do pé e a parte 2, ó, já saindo aqui mesmo. E a parte 2 é essa parte aqui, que eu vou colocar outro marcador. Aqui, ó, que seria a parte 2. Então, essas correntinhas que tem a mais, eu posso desmanchá-las de acordo com o que eu vou comentar com vocês agora. Se você quiser uma subida de meia, onde ela fica mais ou menos, ó, vou levantar assim para vocês verem um pouquinho. Onde, eu vou diminuir até, onde você quer que ela fique um pouquinho mais, nessa parte aqui da perna, você vai deixar essa quantidade de correntes exatamente onde você deixou aqui a curvinha, que é a parte número 2. Só que eu quero fazer essa meia, e tem outra feita também, outra feita não, estou fazendo, vou mostrar para vocês. Ela... Não, é a meia verde. A meia verde eu deixei com um pouquinho mais de corrente, então não tenho que mostrar nada que eu já mostrei na imagem anterior. Então, se você quiser deixar com mais ou menos do jeito que está a cor creme, você vai fazer umas 4 ou 5 correntes. Se você quiser um cano um pouquinho maior, você considera as correntinhas a mais, tá? Eu vou deixar essas correntinhas a mais para subir um pouquinho mais o cano dessa meia. Então, é dessa maneira que você tem que considerar. Você vai colocar embaixo do dedão, onde você iniciou com as correntes. Então, você já tem marcado aí a parte 1 e a parte 2. E eu não desmancharei essas correntes a mais, que vai ajudar com que a meia ganhe um pouquinho mais de altura na perna, tá? Então, é dessa forma que você tem que fazer se você tirar ou para você ou para a pessoa que você vai fazer, tá? Nada mais do que isso. Agora eu vou mostrar para vocês como se tira a extensão do pé por uma meia, tá? A meia tem elasticidade, ó. Tá? Então, tem que buscar a meia certa que a pessoa usa, tá? Então, vamos por essa daqui. Como eu tenho essa ponta aqui, eu vou dobrar ela assim, ó, tá? Vou dobrar essa ponta aqui e eu vou considerar essa pontinha aqui, pra ficar mais fácil. Então, vamos colocar aqui uma pedrinha aqui para não sair, ó. E vamos pegar a fita métrica e vamos tirar a medida em centímetros. E vamos marcar aqui onde está a curvinha. Ó, a curvinha da meia ficou aqui. Então, eu vou ter 25 centímetros. 25 centímetros de extensão, que é a sola de um pé, tá? Muito bem. E onde eu vou marcar agora a parte curvada. Então, eu tenho aí a parte no papel 1 e a 2. Aqui, ó, pela meia, a gente vê que essa parte aqui, ó, onde começa, tá vendo aqui, ó, essa parte aqui de cima, tá? É onde começa, ó como é que ela fica até do uso. É onde termina a parte reta. Então, a curva para tirar pela meia seria aqui, ó, tá? Ó, deixa eu até colocar, como é que eu coloco aqui para vocês poderem ver? Ó, então a curvinha ficou aqui, ó, daqui a aqui. A gente deixa até mais um pouquinho aqui para frente, ó. Então, ao fazer as correntes, eu trabalho com as correntes do mesmo jeito que vocês viram no vídeo
que foi tirado de um pé real, tá? Então, eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Aqui eu faço de correntinhas, tá? Aqui é a parte 1 e aqui é a parte 2, tá? Então, por onde eu comecei as correntinhas, vai ter que ficar aqui em cima. E aqui é a curvinha, onde é a parte 2. E eu acrescento algumas correntes a mais, dependendo da altura que eu quero da meia. Nada mais do que isso, olha que facilidade, tá certo? Então, é isso. Observem aqui, vamos para mais informações e vamos colocar o que eu tirei de medida no pé real, aí no vídeo, no papel. Até já. Então, vamos considerar a elasticidade das correntinhas de acordo com aqui, de acordo com o pé, né? De acordo com o pé, não, de acordo com o fio. E vamos colocar fita métrica, ó. Apesar que o objetivo da minha máquina não dá para ver a extensão, eu vou colocar aqui, ó, uma pedra aqui, na pedra de costura, na correntinha número 1 que nós fizemos, tá? E eu venho com a fita métrica aqui, ó, a número 1, e eu tenho até a parte vermelha 26 centímetros. Acontece que a gente vai pegar a ficha agora, ó, as nossas instruções. Para um sapato 44, a extensão do pé pode variar entre 29 centímetros ou 29 centímetros e meio até 30 centímetros, tá? O que acontece aqui, ó? Se eu fizer com 30 centímetros, usar aquela extensão de correntes, se eu fizer com 30 centímetros, a meia vai ficar enorme. Por quê? Devido a essa elasticidade que a gente tá vendo aqui, ó, tá? E com os aumentos que a gente vai fazer para desenhar o calcanhar, ela passa para ser um 46, 47. Então, a gente ajusta em função do fio, que é muito acrílico e formou bastante elasticidade. Então, aqui eu tenho, olha, novamente, vamos lá. Eu tenho até a parte vermelha 26 centímetros. Só que eu vou ajustar essas correntes. Então, em primeiro lugar, vamos contar a parte número 2. Quantas correntes eu tenho na parte número 2? A parte número 2 começa aqui nesse marcador e termina nesse vermelho. Vamos primeiro contar para poder ajustar as demais correntes. Então, eu vou contar aqui com vocês, ó. Uma corrente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu tenho 19, tá? Ó, eu tenho essa elasticidade aqui, ó, 19. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar mais ou menos aqui, ó. Eu vou tirar, vamos ver se eu tiro uma corrente, 2, 3, vamos ver como é que fica essa elasticidade. Vou tirar mais uma corrente, 4. Aqui fica uma elasticidade, 4. Vamos tirar mais uma aqui, ó. Vamos ver a elasticidade. Não, vou deixar com 4 mesmo. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Vou deixar com 4 aqui, ó. Deixo com 4 de elasticidade. Tiro esse vermelho daqui para não confundir, tá? Vou até desmanchar as correntes que eu fiz a mais. Depois eu faço outras correntes para subir o cano da nossa meia. Então, eu tenho essa elasticidade para a parte número 2. Vamos ver aqui como é que fica. Vamos ver aqui. Número, tiro 2 aqui, ó.
Então, vamos ver com quantos centímetros eu fiquei agora, deixando a número 1 desse jeito e tirando da número 2. Você pode pensar, nossa, que confusão fazer essa meia, porque eu vi num passo a passo lá em 20 minutos. Pois você vai lá com 20 minutos e faz a sua meia, tá? Sem problemas. Então, eu tenho 25, mas a minha também tá dando 25. Só que esse fio aqui é bem mais elástico do que a que eu fiz. E ele é um pouquinho mais... ele é um pouquinho mais fino do que eu tenho esse aqui. E outra coisa, para esse fio eu vou trabalhar com agulha 4,5. Então, de 25 centímetros, que é o que eu usei para minha meia... Só que a minha meia eu trabalhei com 4,5. 4,5 já dá uma diferença como se fosse 26 centímetros, tá? Então, tem que ver isso daí também. Então, muito bem. Eu vou deixar do jeito que está aqui. E eu volto a contar o número da parte número 1 do pé e a parte número 2 do pé. E venho acrescentando com vocês aqui o número de correntes, para que o cano da minha meia fique um pouquinho a gosto da pessoa que quer a meia, tá? Então, eu vou já colocar os números aqui. Então, aqui eu tenho, então, 25, ó, vou deixar aqui, vamos fazer a última medição. Então, eu tenho 25 centímetros, não precisa ser exato. Eu posso deixar com 26, com 27, o que eu não posso deixar é muito mais do que isso, já que eu tirei as correntinhas ali. Então, vai depender muito de todas essas elasticidades. Por que que eu deixei assim? Porque aqui eu não mexi na elasticidade, ó, ela continua aqui. A gente, depois que fizer a primeira volta, vamos novamente medir isso daí para vocês verem como que pode modificar ou não. Tudo vai depender do que nós vamos fazer aqui depois, em termos de preencher as correntes com o ponto que eu vou usar, tá? Então, eu vou trabalhar com tudo isso aqui e a gente já volta. Então, todo o meu trabalho com a contagem das correntes ficaram da seguinte forma. Mais ou menos, eu vou ter entre 25 e 26 centímetros, conforme vocês viram ali. Não precisa ser exatos 25 centímetros, tá? Então, contando o número de correntes... Daqui da ponta, parte número 1, até a parte número 2, essa extensão aqui de correntes, eu tenho 46 correntes. E depois eu fiz uma ampliação de corrente no valor de 10, então eu fiquei com 56 correntes, tá? Então, eu tenho 46 correntes no total. Na parte 1 eu tenho 30, que é essa daqui. E na parte 2 eu tenho 16. 30 com 16 dá 46. 46 mais 10 que eu acrescentei, que é que vai subir o cano. Eu fiquei com 56 correntes. Essas são as 56 correntes que eu tenho que trabalhar já a minha meia, tá? Aqui, ó, tá bom? É isso. Então, essa parte aqui já tá feita. Não tenho mais problema nenhum. Tá tudo certinho, já adaptei, já contei o número de corrente, já vi a elasticidade que o meu fio deu, já fiz aí os ajustes e agora a gente vai iniciar com os pontos. É necessário que você tenha marcadores, quantos? 4 marcadores, tá? Pode ser o que você tiver para marcar. De momento, 4 marcadores. Vai facilitar bastante a sua vida. Nesse caso aqui, não vale pegar aí pedacinho de fio. Até vale, vai, mas como a gente tem que tirar e colocar os marcadores nos lugares certinhos, então vale a pena que a gente tenha 4 marcadores, se possível de cor diferente, tá? Não é regra, mas eu tô passando os materiais agora que a gente precisa. Eu preciso desses materiais, eu preciso também da minha instrução, tá? Isso faz parte dos materiais, por isso que eu deixo ela aqui. Você vai precisar de uma agulha com um orifício grande, se você estiver usando
uma... Se você estiver usando um fio para agulha 4, 4,5, é interessante você usar uma agulha que tenha um orifício grande, pode ser de plástico. Eu uso essa aqui que tem um fiozinho aqui, ó, de nylon, não sei se vocês estão vendo, fiozinho de nylon, tem que ser numa cor mais escura, ó. Tá vendo? Um fiozinho de nylon, porque fica mais fácil de você inserir o fio. Aqui você pode levar a agulha para onde você quiser e deixa só a pontinha dessa parte de nylon aqui fora. Aí você trabalha com o fio e puxa de uma vez só. É ótima esse tipo de agulha para trabalhar o crochê e o tricô, pra gente esconder o fio embaixo dos pontos, tá? Então essa é uma parte aqui do nosso material. E ou a de toda a vida, que é agulha de plástico, tá? Quando você puder, você vai comprando uma agulha um pouquinho melhor, porque as de plástico, elas, como são de plástico e de má qualidade, elas ressecam e quebram, tá? Pode ser essa agulha aqui também. Vai precisar de uma tesourinha, tá? Eu nunca passo, mas hoje eu vou passar. E a agulha compatível com o fio que você comprou. Nesse caso, eu vou usar a agulha 4,5, tá bom? É uma agulha já para um fio bastante de espessura, entre espessura média e já saindo para uma espessura grossa, que a gente podia usar como espessura grossa o fio agulha 5,5, 5, tá? Muito que bem. Agora eu vou mostrar para vocês o fio. Olha, o fio é esse aqui, ó, tá? Tem 100 gramas esse fio aqui, ó, tá bom? Tem 100 gramas. O fabricante pede para trabalhar com agulha entre 4,5 e 5, se for de tricô, e se é de crochê, 4,5. Eu tô seguindo, dessa vez, a indicação do fabricante, porque eu tô fazendo uma meia e eu quero que ela fique estruturada, tá bom? Não quero que ela fique tão suave como as demais, porque com essa aqui, ó, ela tá legal no pé, mas depois que o pé esquentar, vai ceder essa meia. Quando a gente lavar, colocar amaciante, estiver andando por casa com ela, ou a gente dormir com ela mesmo, ela vai ceder de qualquer jeito. Então, por isso que eu segui a recomendação do fabricante 4,5. Eu não sigo quase nunca quando é para fazer roupa, mas aqui eu segui porque eu sei que isso vai acontecer, tá? É um fio totalmente acrílico. E é essa mesma marca que eu tenho, ele é fofinho, é suave, mas é bastante acrílico, que vocês viram a elasticidade que ele dá nos fios, tá? Ah, deixa eu fazer, mostrar a especificação aqui melhor. Então, ele tem 200 metros, tem 100 gramas e tem 200 metros. Vocês sempre tem que olhar aqui quando for comprar algum novelo de fio. É 100% acrílico, como eu falei, ou seja, não tem mistura com outras fibras, porque o fio de acrílico, ele tem misturas com fibras. Então, quanto menos acrílico tem, mais mistura com fios mais nobres, mais caro é o fio. Você não vai ver essas bolinhas saírem quando você lavar. E também depende de como foi feito, porque tem acrílicos maravilhosos que eu já fiz coxa com ele e não sai uma bolinha. E já tem fios que eu comprei para a minha economia caro, um novelo custando aí 7 euros. E a hora que lavou, encheu de bolinha. Estava ali escrito anti-peeling, ou seja, anti-bolinha, e não era verdade. Então, no mundo dos fios, a gente vai conhecendo de acordo com o que a gente vai comprando, ou observando o comportamento do fio na água. Tem um montão de coisas pra gente ir aprendendo no crochê. O crochê não é só pegar fio e ir crochetando, tec, tec, tec. Tem tudo isso que vocês estão vendo aqui. Tem os tipos de fio, a gente vai percebendo por olhômetro. Isso para quem quer fazer de verdade crochê. Seja para vender, seja para casa ou para si mesmo, para a família, a gente vai aprendendo. O ruim é quando a pessoa fica sempre naquela, quantas correntes
quantas quantidades de novelo eu tenho que comprar? Essa pessoa não quer aprender crochê, essa pessoa ela é copiadora, e é uma pena, né? Porque quando ela não obtém resposta, o crochê dela para, não anda mais. Porque ela não sabe o que ela tem que comprar, ela tem que estar dependendo do que a crocheteira fala, e ela vai fazer do jeito que a crocheteira fala, porque ela não tem nenhuma preparação para trabalhar com a técnica dela. Vê o que a crocheteira faz, eu vou fazer outra técnica, porque essa aqui eu posso passar nesse caminho que para mim fica melhor. Então, quando a gente chega a falar, vamos fazer o passo a passo, é tudo isso, gente. É tudo isso, porque faz parte do próprio crochê que você faz. Então, o crochê não é só fio e agulha. Crochê é tudo isso. Isso aqui é pensamento, isso aqui é pesquisa, tá bom? E para fazer uma meia com o pé grandão, assim, usando o sapato 44, quantos novelos eu gasto? Eu vou fazer para um pé 44, vou gastar esse novelo para o primeiro pé, parte dele para o segundo pé, e vai sobrar, e vai precisar de um pouquinho mais, dependendo do como que esse fio vai se comportar agora, para terminar o outro pé. Mas com 100 gramas, você consegue fazer uma meia para um sapato, ó, 44, ou seja, o pé é grande, né? Pode ficar tranquilo que com 100 gramas, com essa espessura, você consegue fazer, tá bom? É isso que eu quero comentar com você, tudo isso. Falando tudo isso nessa primeira parte, agora vamos para o vídeo número 2, onde eu começo com os primeiros pontos, esperando que você tenha entendido e que você faça não só uma meia para você, para toda a sua família. E se você vender, que você tenha as suas meias diferenciadas. Outra coisa que eu ia comentar, quanto às tabelas que aparecem de tamanho de sola, tamanho de pé na internet, é super confuso aquilo. As tabelas, cada um faz o que quer, ainda põe nome, ainda põe marca d'água, que como se fosse a pessoa que fez. Então, não vão muito pelas tabelas. Se você pega tabela para calçado, Brasil, Estados Unidos, Brasil, Europa, tomem cuidado, porque para fazer meia seguindo tabela, tem muita gente fazendo e simplesmente pega um número de uma tabela, põe o seu número, põe a marca d'água, ainda posta no Pinterest com uma capa super bonita, e você vai fazer pelas tabelas, e é onde você se lasca. Essa é a palavra. Você vai fazer uma meia que não vai servir no seu pé, e aquele pé que tem aquela parte em cima com osso, é mais ossudo aqui em cima, não vai caber porque a circunferência não tá legal. Enfim, tudo isso você precisa sacar que para fazer crochê não é só pegar linha e agulha, tá bom? Fazer bem o crochê. Esse não é o melhor vídeo de crochê nesse mundo todo de vídeos. É uma possibilidade que você tem de estar aqui e tentar fazer da melhor forma possível, ou melhor do que eu, tá certo? Vamos para o vídeo 2, começar com nossas primeiras correntes? Vamos lá.